Você já parou para pensar por quê, mesmo trabalhando tanto, parece que o dinheiro nunca fica? Que você se esforça, corre atrás, tenta melhorar de vida, mas no fundo, sempre volta para o mesmo lugar? Porque se a lógica fosse simples, trabalhar mais, ganhar mais e enriquecer, então todo mundo que se dedica de verdade já teria alcançado liberdade financeira. Mas não é isso que acontece. Na prática, o que a gente vê é o oposto. Pessoas cada vez mais ocupadas e ao mesmo tempo mais presas. E isso não é falta de inteligência nem de disciplina. Existe algo mais profundo acontecendo. Existe um erro invisível no jogo do dinheiro. Um erro que não aparece nas contas, não é ensinado na escola e nem é óbvio no dia a dia, mas que controla completamente a forma como sua renda entra, circula e desaparece. E o mais perigoso, você pode estar repetindo esse padrão há anos, sem perceber. Você trabalha, ganha dinheiro, paga suas contas, melhora um pouco o estilo de vida e recomeça. Parece progresso, parece evolução, mas no fundo é só um ciclo. Um ciclo que não constrói riqueza, porque enquanto você acredita que está avançando, pode estar apenas mantendo sua vida, só que em um nível mais caro. E é exatamente isso que mantém tanta gente presa, mesmo fazendo tudo certo. A questão não é o quanto você ganha. A questão é o que acontece com o dinheiro depois que ele entra. E quando você começa a enxergar isso, tudo muda. Porque talvez o problema nunca tenha sido o seu esforço, mas sim a forma como você está jogando esse jogo. E é aqui que a gente precisa ir mais fundo. Porque o que parece um detalhe pequeno, na verdade é o que define se você constrói riqueza ou passa a vida inteira correndo sem sair do lugar. E se isso já aconteceu com você, essa sensação de estar sempre correndo, mas sem realmente avançar, então esse vídeo pode ser um ponto de virada. Porque a partir daqui, você vai começar a enxergar o dinheiro, a riqueza e até o seu próprio esforço de uma forma completamente diferente. Então já faz o seguinte: se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, deixa o like agora, porque isso ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas que também estão presas nesse mesmo ciclo sem perceber. E comenta aqui embaixo algo simples, mas poderoso. Eu já senti isso. Porque reconhecer esse padrão é o primeiro passo para sair dele. E se você quer entender de verdade como funciona o jogo do dinheiro, sem ilusões e sem fórmulas rasas, se inscreve no canal, porque o que você vai ver aqui não é só motivação, é mudança de mentalidade e estratégia real. Agora presta atenção, porque o que vem a seguir é exatamente onde tudo começa a fazer sentido. Agora começa a parte que mais incomoda. Porque aqui a gente quebra uma das crenças mais fortes que você provavelmente carrega há anos. Aquela ideia de que trabalhar mais, se esforçar mais e se dedicar mais vai automaticamente te levar à riqueza. Parece lógico, parece justo. Mas não é assim que o jogo do dinheiro funciona. Pensa comigo, de forma bem direta. Se esforço fosse o principal fator para enriquecer, então as pessoas mais ricas do mundo seriam necessariamente as que mais trabalham fisicamente, as que mais se desgastam no dia a dia. Mas a realidade mostra outra coisa. A maioria das pessoas que mais trabalham continuam presas em um ciclo financeiro que nunca muda de verdade. E esse é o primeiro choque de realidade. Esforço sozinho não constrói riqueza. Na verdade, em muitos casos, ele só mantém você funcionando dentro do sistema. Você acorda, trabalha, ganha sua renda, paga suas contas, tenta guardar alguma coisa e no final do mês, recomeça tudo de novo. Parece progresso, mas na prática, é repetição. E o mais perigoso disso tudo é que esse ciclo é confortável o suficiente para não parecer um problema urgente. Você paga suas contas, talvez até melhore um pouco o padrão de vida,
compra algumas coisas, sente pequenas evoluções. Mas lá no fundo, existe uma sensação silenciosa de que nada realmente mudou. Por que não mudou? Você só ficou mais eficiente em sobreviver. E isso é duro de aceitar, porque ninguém quer acreditar que está preso em um ciclo invisível. Mas quando você começa a observar com mais atenção, percebe que existe uma lógica por trás disso tudo. O sistema recompensa quem mantém o fluxo, não necessariamente quem constrói riqueza. E aqui entra um detalhe que quase ninguém percebe. Quanto mais você aumenta sua renda sem mudar sua estrutura, mais caro fica o seu estilo de vida. E quanto mais caro ele fica, mais você precisa trabalhar para sustentar esse padrão. Ou seja, o esforço aumenta, mas a liberdade não. Isso cria uma armadilha perfeita. Você se esforça mais para ganhar mais, ganha mais para manter mais, e precisa manter mais para justificar o esforço. E quando percebe, está completamente dependente desse ciclo. Não porque quer, mas porque nunca foi ensinado a sair dele. E talvez agora esteja começando a fazer sentido porque, mesmo com tanta dedicação, você ainda não construiu a riqueza que imaginava. Porque o jogo que você está jogando não foi feito para isso. E aqui surge uma pergunta que pode mudar tudo. Se trabalhar mais não é o caminho, então o que realmente está faltando? Se essa parte já mexeu com você de alguma forma, comenta algo como: não é só esforço, porque reconhecer isso já é um passo que muita gente nunca dá. Agora que você já quebrou essa primeira crença, é aqui que tudo começa a se encaixar de verdade. Porque se o problema não é o esforço, então o que está te mantendo preso? O erro invisível está justamente na forma como o dinheiro passa pela sua vida. Não é sobre quanto você ganha, é sobre o que acontece depois que o dinheiro entra. E aqui está o ponto que muda tudo. A maioria das pessoas vive no nível da renda, mas nunca chega no nível da riqueza. E isso parece detalhe, mas não é. Renda é o dinheiro que entra. Riqueza é o dinheiro que permanece, cresce e se multiplica. E o que acontece com a maioria? O dinheiro entra e sai. Sai em contas, sai em consumo, sai em decisões que parecem pequenas, mas que somadas impedem qualquer tipo de acúmulo real. E quando sobra alguma coisa, muitas vezes não existe estrutura, estratégia ou clareza do que fazer com aquilo. Então o dinheiro não constrói, ele só circula. E isso cria uma ilusão muito perigosa. Porque você pode estar ganhando mais hoje do que ganhava antes. Pode estar vivendo melhor. Mas isso não significa que você está mais próximo da liberdade financeira. Na verdade, em muitos casos, significa apenas que o seu custo de vida aumentou. E aqui entra um dos mecanismos mais silenciosos desse erro invisível. O crescimento do estilo de vida acompanha o crescimento da renda. Você ganha mais e naturalmente começa a gastar mais. Melhora a casa, melhora o carro, melhora o padrão. E tudo isso parece evolução. Mas existe uma diferença brutal entre melhorar de vida e construir riqueza. Melhorar de vida consome dinheiro. Construir riqueza preserva e multiplica. E quando você não percebe essa diferença, acaba caindo em uma armadilha que prende milhões de pessoas. Você começa a depender de um nível de renda cada vez maior, só para manter o que já conquistou. Ou seja, sua liberdade não aumenta, sua dependência aumenta. E isso explica por que tanta gente bem-sucedida, com boa renda, ainda se sente pressionada, presa e insegura financeiramente. Porque não existe base, não existem ativos, não existe estrutura. Existe apenas fluxo, entrando e saindo, sem construir nada sólido. E é exatamente aqui que o jogo começa a mudar. Porque quando você entende que riqueza não vem do quanto você ganha,
mas de como você estrutura o dinheiro ao longo do tempo, você começa a perceber que estava jogando da forma errada o tempo inteiro. E isso não é culpa sua. Ninguém ensina isso. Mas a partir do momento que você enxerga, você não consegue mais ignorar. E agora começa a surgir uma nova forma de pensar. Uma forma onde cada decisão financeira deixa de ser apenas sobre o presente e passa a ser sobre o impacto que ela tem no seu futuro. E isso muda tudo, porque cria um novo tipo de consciência. Mas ainda tem uma peça faltando nesse quebra-cabeça, algo que separa quem entende isso de quem realmente consegue aplicar e sair desse ciclo. Se isso já começou a fazer sentido para você, comenta algo como "o dinheiro precisa ficar", ou "até agora eu entendi", porque esse é o ponto onde muita gente finalmente percebe o que estava travando. E se você chegou até aqui, é porque alguma coisa dentro de você já percebeu que não dá mais para continuar no automático, que trabalhar mais, fazer mais do mesmo, não vai te levar para onde você realmente quer. Então agora eu vou te pedir uma coisa simples, mas que tem muito significado. Se essa mensagem bateu em você de alguma forma, comenta aqui embaixo. Eu saio do ciclo. Isso não é só um comentário, é uma decisão. É você deixando claro, até para você mesmo, que entendeu o jogo e que não quer mais viver no mesmo padrão. Aproveita também e deixa o like no vídeo, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que estão presas nesse mesmo erro invisível. Pessoas que ainda não perceberam o que você acabou de perceber agora. E se você quer continuar evoluindo, entendendo como construir riqueza de verdade, como sair da média e parar de viver só de renda, então se inscreve no canal. Porque aqui a gente não fala só de dinheiro, a gente fala de mentalidade, estratégia e liberdade. E agora faz o seguinte, tem um próximo vídeo aparecendo na sua tela. Assiste ele, porque é ali que a gente aprofunda ainda mais esse jogo e mostra o próximo passo que você precisa dar depois dessa virada de chave. Clica e continua. Porque isso aqui é só o começo.